Olá, meus queridos, Shalom, e sejam todos bem-vindos. A mulher pode ou não pode ser pastora? É deste assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Nós estamos aqui diante das imagens do Muro das Lamentações de Israel, tá? E se você olhar com atenção, se você prestar atenção, você vai ver que está faltando aí um gênero nesta reunião. E o gênero é o feminino. Não tem aí a presença de mulheres, tá? Eu quero de antemão falar exatamente que no Muro das Lamentações as mulheres têm o seu lugar separado dos homens. Nesse lugar aí dos homens, elas não podem se apresentar ou irem até aí, tá? Claro que se trata de uma cultura judaica e a gente respeita, não tem problema nenhum em respeitar a cultura dos outros, a crença dos outros, mas isso já nos dá uma ideia de como a mulher era tratada nos tempos bíblicos e, sobretudo, no tempo do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Ou seja, em termos simples, a Bíblia foi escrita numa linguagem patriarcal, ou seja, uma linguagem onde o homem que controla, o homem que governa, o homem que manda, o homem que é o cabeça. Então, essa é a linguagem cultural da Bíblia, uma linguagem patriarcal. Entretanto, a própria Bíblia, na sua mensagem geral, numa observação geral dos textos bíblicos, ela não fecha a questão, ela não descreve uma condenação direta para a liderança feminina, proibindo que a mulher seja uma líder, com base, evidentemente, na ideia geral das Escrituras, que me faz crer, sim, que mulheres podem exercer, sim, função de liderança e um pastoreio cristão numa comunidade local, numa igreja local. Não vejo problema nenhum nisso. E três razões pelas quais me faz crer assim. Número 1, mulheres exerceram cargo de alta liderança no Antigo Testamento. A mais proeminente desse tipo de exercício, de exercer essa liderança, foi Débora. Débora, que viveu na época dos juízes, foi juíza em Israel e profetisa. Ela era profetisa, que é uma função de liderança espiritual, sim, no povo de Israel, naqueles dias. O profetismo é, sim, um cargo de liderança entre o povo de Deus nos dias do Antigo Testamento. Ninguém vinha dizer que não era, não, que era assim. Claro, não era o governador, porque o governador era o rei, certo? Mas o profetismo era, sim, um tipo de liderança, e, sobretudo, liderança espiritual da vida do povo com Deus, que é o que um pastor deve ser, um líder cristão, um líder espiritual. Não é líder de sistema e de denominação, ele é primeiro um líder espiritual. Débora está lá em Juízes, irmão, você que gosta de conferir na Bíblia, em Juízes 4, versículo 4, o capítulo todo fala de Débora, da sua liderança que exerceu durante os seus dias. Eu chamo a sua atenção, imagina, Débora viveu no período dos juízes, há 1500 anos aproximadamente, quase, antes de Jesus, tá? Numa cultura patriarcal, numa cultura que a mulher não tinha valor, que a mulher não tinha representatividade, que a mulher não tinha dignidade. Ainda assim, essa mulher, Deus a eleva, Deus a põe, Deus a permite, Deus a aceita como juíza de Israel e profetiza de Israel durante
esse período crítico da história dos juízes do povo de Israel. Os juízes eram líderes de suas tribos, e esses juízes, que em cada tribo tinha conseguiram manter as tribos de Israel unidas durante este período, tá? Então essa mulher era a pastora Débora. Em outras palavras, podemos dizer, espiritualmente, ela foi sim a pastora do povo, da sua tribo, naquele período, no período dos juízes. Mas como já disse, além de Débora, tinha outras que exerceram liderança espiritual em Israel no Antigo Testamento. Miriam foi chamada de profetisa, Êxodo 15, versículo 20. Ulda foi chamada de profetisa, 2 Reis 22 e 14. E a mulher do profeta Isaías também foi chamada de profetisa, Isaías capítulo 8, versículo 3. Claro que essa foi chamada pelo marido, mas certamente ela exercia sim essa liderança espiritual. Número 2, a segunda razão pela qual eu creio que sim, a mulher pode sim exercer a função e o pastoreio cristão, é que no Novo Testamento, mulheres exerceram cargo de liderança. No Novo Testamento, as mulheres exerceram cargo de liderança também. Tá? Eu vou destacar algumas. Por exemplo, Ana foi chamada de profetisa, está lá em Lucas 2:36. Já falei e repito, o profetismo em Israel era sim uma espécie de liderança espiritual, sim, naqueles dias, tá? Porque o problema é que o cara quer formalizar o reino de Deus, quer fazer dele um sistema físico, um sistema humano. Aí ele tem dificuldade de colocar a mulher para ser líder desse sistema, né? Mas o reino de Deus não é sistema humano, gente. O reino de Deus não é sistema humano, gente. O reino de Deus é espiritual. Mas além de Ana, nós temos no Novo Testamento Priscila. Atos capítulo 18, versículo 2, Atos 18, versículo 19, versículo 26 e Romanos 3, 16, versículo 3, mostra que Priscila era uma líder no Novo Testamento. Era essa mulher, todas as vezes, nesse versículo aqui que eu separei para vocês, que o nome dela é mencionado por Paulo e por outros, o nome dela aparece na frente de seu esposo, de Áquila. Paulo se refere a ela como Priscila e Áquila, melhor dizendo, lembrando que eles tinham uma igreja, uma comunidade na sua própria casa. Esta mulher provavelmente era a líder na comunidade de sua casa. Não se sabe porque o marido dela talvez não gostasse de evangelizar, ou não, daqueles maridão paradão talvez. O fato é que ela era a líder, porque Paulo, ao se referir aos dois, ao casal, ele sempre coloca o nome de Priscila na frente. Só uma vez que eles mandam uma saudação para uma igreja, uma outra igreja, que o nome de Áquila aparece na frente. Mas a maioria das vezes é Priscila na frente. E todo mundo que estuda Bíblia, que conhece de cultura bíblica, sabe que quando a Bíblia menciona dois cristãos e o nome que aparece na frente é o nome do líder cristão. Isso a gente que conhece um pouco de cultura bíblica sabe disso. Por exemplo, quando Paulo estava sendo discipulado por Barnabé, que Paulo foi discípulo de Barnabé, logo após sua conversão a Cristo, quando a Bíblia menciona eles dois, sabe quem é que aparece na frente? O nome? Barnabé. Barnabé e Paulo, porque Barnabé estava na liderança cristã, na liderança espiritual naquele momento. Mais tarde, Paulo passa a ser o líder. Aí a Bíblia menciona o nome de Paulo primeiro.
No caso aqui, e todo mundo não duvida disso. Qualquer pessoa sabe, não, então é porque Barnabé era líder. Era o líder mesmo, de verdade. Só que quando se trata de líder, como ela era uma mulher, aí a pessoa quer negar. Não, aí é porque aparece mesmo, não tem nada a ver. Não, senhor, a linguagem e a cultura bíblica, na linguagem e na cultura bíblica, a gente sabe que neste caso tem a ver com liderança, sim. Mas não era só Priscila. Nós temos aqui também uma diaconisa. E aí agora eu vou até usar a Bíblia para a gente verificar isso mais de perto e entendermos isso melhor. A diaconisa chamava-se Febe, tá? Está aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 1. Está traduzido aqui já, ó, na minha a Blue Letter Bible, que é uma Bíblia em inglês que tem vários recursos. Eu gosto de usar ela às vezes. Se você souber um pouquinho de grego, souber fazer um pouquinho de comparação grega, alguma coisa assim, você vai gostar de usar esta Bíblia. Aqui, ó, recomendo-vos Febe, nossa irmã, trata-se de uma mulher, serva da igreja que está em Cencreia, tá certo? O que acontece é o seguinte: se você pegar essa versão da Bíblia, você vai dizer, não, isso aqui não se trata de uma líder cristã, não, ela era uma serva da igreja. Não, o texto no original é diácono, e nós vamos ver isso. A versão católica, por exemplo, já traduz isso aí. Febe, a diaconisa da igreja em Cencreia. Tá ok? Mas nós podemos ver aqui no texto, no original, no grego, no texto recebido, no texto receptus, que é o texto grego básico. Olha aqui a palavra diácono. E nesse texto aparece justamente a palavra diácono. Tá aqui, ó, um servo. Aqui é o versículo no grego, ele completo, Romanos 16 e 1, tá aqui o versículo completo. E aqui o versículo, texto morfologicamente já traduzido. Quem quiser aprender a ler um pouquinho de grego pode. Aí você vai acompanhar o versículo que já está traduzido aqui em português também. E vai até serva ou servo. Aí tá aqui, ó, diáconos. É o termo que aparece aqui em Romanos, como eu já mostrei também lá no texto original. Diáconos. Tá ok? Agora, a gente precisa entender o que é um diácono no Novo Testamento, que muita gente não sabe o que é um diácono no Novo Testamento, para eu mostrar e provar que Febe era uma líder, uma pastora no Novo Testamento. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1 e versículo 1. Vamos aqui na Quick Navigation. E em Filipenses a gente tira nossas conclusões. Filipenses 1. Vamos ver se abre aqui ou se tem que fechar tudo de novo. Pronto, Filipenses. Tá aqui, já está até traduzido e tudo. Tá aqui, ó. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Aqui é importante, olha, servos, a palavra servos aqui no grego é doulos, escravos, doulos, que poderia ser lá para Febe. Lá poderia aparecer serva lá que você lê no português, lá na versão que eu te mostrei, lá poderia ser doulos, mas não é diácono, ou diaconisa, tá certo? Então aqui aparece, olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Agora preste atenção, com os bispos e diáconos. Bispos e diáconos. Preste atenção que eu vou te ensinar agora algo extremamente importante. A liderança no Novo Testamento, na igreja primitiva, era constituída, sobretudo ali no primeiro século, dos bispos, que é a mesma coisa, ou a mesma função dos anciãos, os presbíteros da igreja, é a mesma coisa, presbíteros, anciãos e bispos,
é a mesma função, e diáconos, ou seja, os líderes, vou repetir, os líderes, os pastores, em outras palavras, cristãos, no período da igreja primitiva, eram esses dois grupos, os bispos e os diáconos. E Febe é classificada como esta pastora diácona, ou diaconisa, melhor dizendo, no Novo Testamento. O texto de Romanos 16:1, Paulo a chama de diaconisa, ou seja, ela exercia liderança. Por favor, pare um pouco, não vá pensar que se tratava de diáconos como temos hoje nas igrejas, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá, os diáconos era o segundo grupo dos líderes, dos que liderava, que pastoreava a comunidade cristã. Os anciãos e os diáconos. Eles, por exemplo, hoje tu chama de pastores. Nos dias do Novo Testamento, eles eram chamados de anciãos, de presbíteros e de diáconos. Era eles que lideravam as comunidades cristãs no Novo Testamento. Paulo se refere aí aos dois grupos, exatamente destacando-os como líderes na igreja da época. Tá aqui, ó, episcopos e diáconos. Tá certo? Esses aqui eram os dois grupos que lideravam as igrejas no Novo Testamento e, portanto, Febe é sim uma diaconisa no Novo Testamento, uma pastora. Primeiro a gente vai ver aqui uma coisa, olha, essa palavra aqui, diáconos, é um substantivo masculino e feminino. Especialmente um professor, olha aqui da perspectiva aqui da liderança cristã, olha, especialmente um professor, um mestre cristão e pastor cristão, tá vendo? Um professor e pastor cristão. Se Febe era diaconisa, ela era uma pastora cristã nos tempos do Novo Testamento. Tecnicamente, um diácono ou diaconisa, tá vendo? Um diácono, um ministro, um servo. Então, fica claro que o Novo Testamento mostra que essa mulher, sim, exercia liderança e era uma pastora cristã no Novo Testamento. Portanto, exercia cargo de liderança, sim. E terceiro e último lugar, não tão importante quanto as duas colocações primeira, eu creio que a mulher pode exercer um pastoreio cristão porque as mulheres são chamadas para serem mensageiras no reino de Deus. As mulheres são chamadas para serem mensageiras no reino de Deus. Vou citar aqui rapidamente dois textos para a gente embasar o nosso pensamento. Primeiro, Salmo 68, versículo 11. No Salmo 68, versículo 11 está escrito, eu peguei aqui a versão católica, porque traduz melhor. Neste caso, apenas o Senhor profere uma palavra, tornam-se numerosas as mulheres, veja, as mulheres que anunciam a boa nova. Desde o Antigo Testamento, Deus já revelava que chamava mulheres para anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Mas não é só o Salmo 68, tem também aqui 2 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5. E aí nós vamos ver aqui a expressão de Paulo, que descreveu várias vezes determinados detalhes sobre o comportamento feminino nas comunidades do Novo Testamento, que a gente precisa uma atenção especial para cada um dos detalhes, porque eram circunstanciais, eram culturais, eram locais, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Mas o fato é que elas eram chamadas para serem mensageiras no reino de Deus. As mulheres são chamadas.
Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, Paulo diz: e toda mulher que ora ou profetiza, toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui deste versículo, mas o problema aqui, ou melhor dizendo, mas o fato aqui é que Paulo deixa claro que as mulheres são chamadas sim, ou algumas mulheres são chamadas sim, para serem mensageiras no reino de Deus. Profetizar aqui, você deve ter em mente que se trata de anunciar o evangelho, anunciar as boas novas do evangelho, tá? Ser um mensageiro, que é na verdade, é a função de um líder cristão, de um pastor, é ser um mensageiro de Deus, um mensageiro das Escrituras, um mensageiro do evangelho. Não é assim que ele aparece lá no Apocalipse? Quando diz a palavra lá, anjo da igreja, quem é o anjo ali? É o mensageiro. Então a irmã, ela tem de Deus, ela recebe a mensagem de Deus, mas não pode entregar, ou pode entregar, mas não pode liderar. Porque se ela recebe o mais importante, que é a mensagem de Deus para entregar, ela não pode liderar o povo de Deus, espiritualmente falando, ou até mesmo a liderança local, se essa mulher é capacitada por Deus. Para mim não faz sentido esse tipo de argumento. A prova que mulheres são chamadas por Deus para ser mensageiras no reino de Deus, nós temos também na história do cristianismo, na história até mesmo do movimento pentecostal. Quem não lembra, por exemplo, de Madre Teresa, uma mulher que exerceu um pastoreio cristão, uma liderança cristã espiritual como ninguém. Nos dias modernos, quem não lembra de Joyce Meyer, uma mulher, uma mensageira de Deus. Quem não lembra, por exemplo, os pentecostais aqui, a senhora Vingre, a mulher de Cona Vingre. Quem conhece a história sabe que essa mulher, ela ensinava, ela pregava, ela pastoreava, ela dirigia comunidades. Quando o marido não estava aqui no Brasil, viajou, ela tomava de conta da igreja, dirigia sim, e era líder cristão, uma líder de primeiro mundo. Claro que depois, quando a igreja cresceu, essa mulher foi jogada para escanteio, que é o que homens com essa mentalidade fazem. Resumindo, concluindo aqui o nosso vídeo, na cultura secular, que é preconceituosa com mulheres, ainda assim já existem mulheres liderando como presidenta, governadora, deputada, primeira-ministra, juíza. Mas nas denominações evangélicas não pode, porque afinal de contas Deus não mandou. Quanto preconceito, onde não era para existir. Nada neste mundo deu mais dignidade à mulher do que o evangelho. Paulo, se referindo à salvação, que é muito mais importante do que qualquer cargo, do que qualquer outra coisa, diz que são todos iguais. Jesus, que no mundo antigo não aparecia o nome de mulheres nas genealogias, na genealogia de Jesus de Mateus aparece 5 mulheres. Jesus conta uma parábola e coloca lá 10 virgens, quando a gente sabe que não eram as virgens, mulheres que seguiam o noivo, eram os homens. Ou seja, em outras palavras, ninguém mais do que o evangelho deu tanta dignidade às mulheres. Ninguém. Essa é a grande verdade. Bem, pessoal, fica aqui as nossas considerações sobre este assunto, tá? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todos os seus amigos.